Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Prefeitura avança em estudos para a terceirização do SAMU em Blumenau. Enquanto a Prefeitura aponta ganhos financeiros e operacionais, profissionais temem impactos no atendimento. Câmara de Blumenau realiza a primeira sessão ordinária de 2026 nesta terça-feira. Terminal rodoviário de Blumenau completa um ano sob concessão à iniciativa privada. Ao vivo, vamos conversar com o secretário de Trânsito e Transportes para saber o que mudou desde então. Também vamos falar de infraestrutura e mobilidade. Vamos saber como serão as novas obras do corredor norte de Blumenau. Com uma entrevista ao vivo com o secretário de Obras da cidade, que vai falar também do andamento de outras ações com a macro drenagem da rua Divinópolis. No trânsito, Blitz da Guarda Municipal aborda 175 veículos e flagra 39 irregularidades em operação de trânsito em Blumenau. Operação da Polícia Rodoviária Federal contra a embriaguez ao volante atua quase 100 motoristas em Santa Catarina. Também é destaque no jornal de hoje. Ministério Público de Santa Catarina analisa inquérito sobre coação e ameaça no caso dos cães da Praia Brava. PRF apreende anabolizantes avaliados em R$200 mil na BR-470 em Blumenau. Idosos de Blumenau podem se inscrever nas atividades de 2026 da Profamília. Novo salário mínimo de R$1.621 já está em vigor no país. E tem também os detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. 7h02. Repita. 7:02. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? Anota aí, @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7h02. Repita. 7:02. E as discussões sobre mudanças no modelo de gestão do SAMU em Blumenau, iniciadas ainda em 2025, avançaram e passaram a ser detalhadas pela prefeitura da cidade. Em nota oficial, o município esclareceu que a proposta de adoção de um modelo de gestão compartilhada tem como objetivo melhorar o atendimento à população, garantir a sustentabilidade financeira e também fortalecer a rede municipal de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, atualmente o SAMU de Blumenau opera com 3 equipes e enfrenta dificuldades recorrentes, especialmente relacionadas à manutenção das viaturas, reposição de insumos e organização das escalas de trabalho. Esses fatores impactam diretamente a disponibilidade das ambulâncias para atendimento de urgência. Abre aspas, o custo mensal do modelo vigente é de aproximadamente R$503 mil, fecha aspas, informou a nota. Pelo formato de gestão compartilhada em estudo, a empresa contratada ficaria responsável pela frota, manutenção das ambulâncias, equipamentos, insumos, combustível e estrutura das bases operacionais. Já o município seguiria com a fiscalização do serviço prestado. De acordo com os estudos de mercado citados pela prefeitura, o custo mensal desse modelo para manter a mesma estrutura ficaria entre R$350 mil e R$422 mil. A estimativa é de uma economia imediata de cerca de R$188 mil por mês, o que representa mais de R$2.200.000 ao ano. Segundo a administração municipal, esses recursos seriam reinvestidos diretamente na área da saúde. A prefeitura também reforçou que nenhum servidor do SAMU será desligado. Todos os direitos trabalhistas estão garantidos e os profissionais atualmente vinculados ao serviço serão realocados para a rede municipal de saúde e outros atendimentos do SUS. A medida deve ajudar a suprir carências existentes e reduzir a necessidade de novas contratações. Outro ponto destacado é o crescimento populacional de Blumenau, que se aproxima de 400 mil habitantes.
servidores. Esse cenário torna obrigatória a ampliação da capacidade de resposta do SAMU com a implantação de uma quarta equipe. No modelo atual, essa expansão teria impacto significativo na folha de pagamento. Já na gestão compartilhada, a inclusão de uma nova equipe seria viabilizada com menor custo e maior eficiência operacional. Segundo a nota, a mudança permitiria a renovação da frota, redução do tempo de resposta, implantação de bases descentralizadas e maior agilidade no atendimento, sem prejuízos aos servidores e com ganhos diretos para a população. Ainda não há prazo de início do modelo compartilhado. Profissionais do SAMU de Blumenau manifestam preocupação com a proposta de terceirização do serviço. Segundo os servidores, a medida não resolveria os problemas atuais e ainda pode trazer riscos ao atendimento, como maior rotatividade de funcionários, perda de qualidade e quebra de protocolos já consolidados. Uma das profissionais destacou que o SAMU exige capacitação constante, experiência e agilidade e que a terceirização pode resultar na troca de equipes estáveis por trabalhadores sem o mesmo preparo ou vínculo com o município. O tema já foi debatido em novembro do ano passado em reunião extraordinária da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. A Prefeitura informou que a proposta de terceirização não depende de aprovação do plenário da Câmara. 7h06. Repita. 7h06. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de anabolizantes avaliada em cerca de R$200 mil durante fiscalização na BR-470 aqui em Blumenau. O motorista foi preso após frascos caírem do painel do carro, levantando suspeita dos agentes. Na vistoria, os policiais encontraram 67 caixas e 365 unidades de medicamentos sem registros no Brasil. O condutor confessou que trouxe os produtos do Paraguai e receberia R$ 1.500 pelo transporte. Ele foi levado à Polícia Federal e deve responder por contrabando e importação ilegal de medicamentos. E o Ministério Público de Santa Catarina está analisando o inquérito policial que investiga possíveis crimes de coação no curso do processo e ameaça relacionados ao caso dos cães vítimas de maus tratos na Praia Brava, em Florianópolis. A apuração está sob responsabilidade da 2ª Promotoria de Justiça da capital, da área criminal, e envolve condutas atribuídas a adultos. A Polícia Civil indiciou 3 pessoas e o Ministério Público pode solicitar novas investigações, arquivar o caso ou propor medidas judiciais. Paralelamente, outro inquérito que apura a possível ato infracional envolvendo adolescentes ainda está em andamento e será analisado pela Promotoria da Infância e Juventude após a conclusão das investigações. O Ministério Público afirma que acompanha o caso com atenção e defende o esgotamento de todas as investigações para o esclarecimento completo dos fatos. A Polícia Civil descartou o envolvimento de um dos adolescentes inicialmente apontados como suspeitos. Segundo os investigadores, o jovem não aparece em nenhuma das cerca de 1.000 horas de imagens analisadas, nem a registros que confirmem a presença dele no local e no período do ataque. E Blumenau iniciou a retomada gradativa de viagens e horários escolares do transporte público com o começo do ano letivo. Durante o recesso, cerca de 90 viagens de reforço foram suspensas e agora estão sendo reativadas conforme a demanda de estudantes. O retorno contempla linhas que atendem escolas da rede municipal, estadual, particular e cursos técnicos. As mudanças envolvem reativações, ajustes de horários e alterações de trajetos em diversas linhas urbanas. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes orienta que os passageiros confiram atentamente as datas de retorno de cada viagem para se programar. E Blumenau firmou uma nova parceria do programa Pet Mais Seguro para a construção de casinhas comunitárias para animais. A iniciativa envolve apenados da Penitenciária Industrial e conta com madeira doada por uma empresa parceira. Após prontas, as casinhas serão distribuídas em pontos estratégicos da cidade conforme a demanda. A ação reforça as políticas públicas de bem-estar animal e o trabalho conjunto entre o poder público e parceiros. Em 2025, os internos já contribuíram com doações de mantas e colchões para cães e gatos do município. E a Bunge anunciou a retomada da produção e comercialização de farinha de trigo rosa branca na região sul do país. A marca, que passou a integrar o portfólio da empresa após a incorporação da Viterra em 2025, voltar a ser produzida localmente no moinho da Bunge, em Ponta Grossa, no Paraná. A distribuição atende supermercados e atacadistas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A farinha rosa branca já está disponível nas versões de 1 e 5 quilos e marca o reforço da presença da Bunge no mercado regional. A empresa, que é a maior processadora de trigo do Brasil, destaca a tradição, a qualidade e também a versatilidade do produto, voltado tanto para o consumo diário quanto para receitas mais elaboradas.
Seguimos falando de economia porque a projeção do mercado financeiro para a inflação em 2026 caiu para 3,99%, segundo o boletim Focus divulgado pelo Banco Central. As demais estimativas seguem estáveis, com o crescimento do PIB em 1,80%, o dólar a R$5,50 e Selic em 12,25%. Especialistas atribuem a queda da inflação aos juros elevados e à valorização do real. Apesar do cenário favorável, o mercado avalia que o Banco Central deve reduzir os juros de forma gradual. Para março, a expectativa é de um corte entre 25 e 0,5 ponto percentual na taxa Selic. E já está em vigor o novo salário mínimo de R$1.620. O valor começou a ser pago aos trabalhadores ontem, segunda-feira, e aparece no contra-cheque referente a janeiro. O reajuste é de 6,79%, com aumento de R$103, e segue a política de valorização que considera a inflação e também o crescimento do PIB dentro das regras do arcabouço fiscal. Aposentados e pensionistas do INSS já começaram a receber o novo valor no fim de janeiro. O novo mínimo serve de base para benefícios como aposentadoria, pensões, seguro-desemprego e salário-família e deve impactar mais de 60 milhões de brasileiros em 2026. 7h11. Repita. 7h11. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. O terceiro período de matrículas da rede estadual de ensino em Santa Catarina acontece hoje e amanhã para vagas remanescentes. A matrícula deve ser feita presencialmente na escola dentro do zoneamento, com a entrega da documentação até o dia 5. O atendimento será por ordem de chegada e a Secretaria de Educação reforça a importância de cumprir todos os critérios exigidos. E o governo federal liberou 4,6 bilhões de reais para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e dezembro de 2025. Mais de 822 mil pessoas serão beneficiadas nesta segunda etapa, com pagamentos previstos até o dia 12 de fevereiro. Os valores serão depositados automaticamente ou poderão ser sacados na Caixa, lotéricas e pontos Caixa Aqui. E o IMET emitiu alerta vermelho para uma onda de calor em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul entre hoje e sábado. As temperaturas devem ficar mais de 5 graus acima da média, com risco à saúde da população. No oeste catarinense, os termômetros podem ultrapassar os 35 graus, exigindo atenção redobrada com idosos, crianças e pessoas doentes. E o Procon de Santa Catarina está intensificando as ações de orientação e fiscalização para o Carnaval de 2026. A iniciativa é preventiva e envolve reuniões com empresários do setor, divulgação de um guia com direitos do consumidor, fiscalização em diversos municípios e um canal de denúncias via WhatsApp para atender foliões e organizadores de festas. A Marílias Pequeno traz as informações. Com a proximidade do Carnaval, o Procon de Santa Catarina reforça medidas preventivas para garantir os direitos dos consumidores. O órgão promoveu reuniões com organizadores de festas e lançou um guia com orientações para evitar abusos, principalmente na venda de pacotes com bebida e alimentação inclusas, a chamada modalidade All Inclusive. A diretora do Procon SC, delegada Michele Alves, explica. O Procon de Santa Catarina estará atuando no Carnaval de 2026, inclusive com uma novidade este ano, fizemos um guia das principais ações do verão, dicas e também um leque que vai ser distribuído aos foliões. Já fizemos uma reunião agora no mês de janeiro para orientar esses fornecedores, os empresários que atuam nesse ramo e que estão aí organizando as festas do Carnaval. O objetivo foi justamente repassar a necessidade da informação clara ao consumidor, principalmente relacionada aos pacotes que são vendidos com a bebida e alimentação inclusa. Todas as festas devem informar claramente os horários de início e fim, o cardápio de alimentos e bebidas, além de deixar claro se há restrição ao consumo durante o evento. A diretora também destaca a importância de respeitar a capacidade de público informada pelos bombeiros. Para que não haja qualquer incidente ou coisa do tipo. O Procon também orienta que o consumidor verifique as condições dos pacotes e guarde todos os comprovantes. Sobre a água, por exemplo, o órgão esclarece que o público tem direito de levar sua própria bebida, desde que em recipiente
recipientes permitidos. Em relação à água, ela pode sim ser levada pelo consumidor quando já não é o pacote de bebida liberada. Só uma observação é que deve ser feita qual o recipiente que eu posso levar essa água. Vai haver uma restrição de vasilhames de vidro, até para evitar acidentes, né, ou coisa do tipo, mas é importante verificar se pode ser plástico, se pode ser metal, enfim, para que não haja dor de cabeça. O Procon de Santa Catarina mantém o canal de denúncias pelo WhatsApp 48-3665-9047. Além disso, também estamos atuando nas fiscalizações diversas, não só na Grande Florianópolis, mas em vários municípios. E o consumidor que tiver qualquer situação de preço abusivo ou qualquer situação que envolva os direitos, poderá fazer a denúncia no Zap Denúncia pelo 48-3665-9047. Em caso de dúvidas ou irregularidades, o consumidor também pode ligar para o número 151 ou acessar o site procon.sc.gov.br. É o Procon de Santa Catarina, sempre confiável, atuante e indispensável. 7h15. Repita. 7h15, ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Novas regras do Pix entram em vigor e prometem acelerar devolução em casos de golpe. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h16. Repita. 7h16. A Secretaria Municipal de Obras aqui de Blumenau inicia neste mês de fevereiro 5 novas intervenções viárias na região norte da cidade. As obras fazem parte do pacote do Corredor Norte e somam cerca de 25 milhões de reais em investimentos, atendendo demandas antigas da comunidade e buscando melhorar a mobilidade urbana em uma das áreas que mais cresce na cidade. Para falar sobre o cronograma, os impactos no trânsito, também os benefícios dessas obras, a gente conversa agora com o secretário de Obras de Blumenau, Dirk Reuter. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. E começamos efetivamente, sim, as obras aí do Corredor Norte, né? É o trecho 2 das ruas adjacentes, né? E com certeza, né, são obras importantes para o município que vão melhorar a questão da mobilidade, questão de segurança viária na região. Secretário, explica para o nosso ouvinte quais são os critérios que foram usados para definir essas 5 ruas como prioridade dentro do Corredor Norte. Essas ruas, elas são as últimas que faltavam passar por algum pacote de revitalização, e elas estão próximas ali, que a gente fala do trecho 2, são ruas adjacentes, próximas ao trecho 2, que é aumento de capacidade da rodovia reduzida, né? Então é um processo de agora, já temos em projeto há mais de 10 anos esse projeto, né? E com a questão de busca de recursos e com a autorização que a gente ganhou do governo do estado, então no ano passado, a gente conseguir executar essas obras, a gente iniciou esse processo licitatório, né? E essas obras, então, essas ruas adjacentes, elas precisavam já passar a tempo por um processo de reurbanização, é o que nós estamos fazendo agora. Então, além da questão de pavimento, né, tem toda a parte de drenagem para ser executada, né, a parte de substituição de bueiros, além de implantação de calçadas novas e ciclovias, né? Então, é um pacote completo que a gente está iniciando, né, para essa região norte, e dessas ruas, 5 ruas adjacentes que a gente denomina, né, que é a rua Rio Barroso, entre o trecho ali da rua da BR-470 e da Frederico Inhense, né? A própria Frederico Inhense, né? A gente já passou ano passado por um processo de revitalização do trecho final dela. Agora a gente está fazendo um trecho entre a rotatória, é o trecho inicial que a gente diz, né? Entre a rotatória e a SC 108. Também vai passar por um processo de reurbanização. A obra já também assinei ordem de serviço, então nas próximas semanas a empresa estará se mobilizando também para tocar a obra nesse trecho. Além dessas aqui, a gente tem a rua Gustavo Zimmermann, a Guilherme Scharf, entre a Gustavo Zimmermann e a SC 108, ali perto da ponte, que passa na frente ali para quem conhece o Metropolitano, né? E a outra rua também é a Gustavo Henschel. É um trecho final ali que conecta com a SC 108, são aproximadamente 500 metros, que passa também por um processo de revitalização. Me explica pra gente, 3 obras já devem começar nessa semana, né? Qual que é o prazo estimado para a conclusão dessas intervenções e quais são essas 3 obras que começam agora, né? Então, efetivamente, a rua Rio Barroso, né? É uma obra que tem um prazo de 6 meses para ser executado.
para quem conhece aquele trecho ali entre a BR-470 e a Frederico Enze, é um trecho que quem tem ainda um pavimento em paralelepípedo, bem deteriorado ali, tem muito tráfego de veículos pesados, então ali vai sofrer a remoção daquele material e vai ser feito toda uma base nova com asfalto e também a urbanização de calçado de um lado. Então ali nós temos um cronograma previsto para 6 meses. A rua Guilherme Scharf, entre a Gustavo Zimmermann e a própria S68 ali, a gente tem um cronograma também de 4 meses aproximadamente, e a Gustavo Henschel, ela tem também um cronograma de 6 meses para ser executado. São obras relativamente rápidas para serem feitas, mas elas criam um impacto bastante grande no trânsito, né? São obras que são vias importantes de interligação, muitas vezes até usado para desvio. Então a gente até orienta aos motoristas, né, aos moradores da região, que se programem com essas obras ali, busquem rotas alternativas ali para a gente minimizar esse impacto no trânsito também. Secretário, essas reurbanizações, elas vão além do novo asfalto? O que muda em drenagem, calçadas e sinalização? Isso, exatamente, né? Além da parte de pavimentação, né? A gente também tem toda uma otimização da rede de drenagem, né? Aquelas regiões são bastante castigadas com chuvas, né? Recorrentemente ocorrem alagamentos, enxurradas e cheias ali, em função também da falta de efetividade da drenagem existente. Ela tem muito tempo já, muitas já estão deterioradas, estão assoreadas também, e elas precisam ser substituídas. Então, além da questão do pavimento, né, do reforço do pavimento, né, porque ao longo dos anos, né, houve um aumento, incremento no volume de veículos, né, isso também interfere no dimensionamento do pavimento. Então, além do reforço do pavimento, a gente vai fazer também toda a parte de substituição dessas redes de drenagem, né, tão necessárias para aquela região lá. O senhor já comentou que vai ter o impacto no trânsito, né? Já orientou os motoristas a pegarem rotas alternativas, mas a GMT vai estar orientando, está bem sinalizado ali para as pessoas que circulam por essa região? Com certeza, né? A gente teve um período agora de recesso, a gente planejamento, né, com as empresas e juntamente com a guarda de trânsito e também com o pessoal do transporte coletivo, né, justamente para minimizar os impactos, né, nessa região. A gente sabe que essas ruas são utilizadas, né, em desvio também da própria BR-470, que está em obra em alguns trechos, né, e aí o pessoal acaba utilizando essas rotas, como a rua Frederico Enze, a Rio Barroso, né, e a gente está conversando, a gente teve um planejamento, então, justamente conforme a orientação do próprio prefeito Egídio, para minimizar esse impacto, né, dos moradores, né. Então, a guarda vai atuar sim, ela já está atuando. Para quem passou na região, já ontem a gente começou efetivamente a rua Rio Barroso, com a remoção de material paralelepípedo, com a recolocação de base nova. A guarda do trânsito estava nos auxiliando e orientando, e também a gente vai iniciar o serviço sempre não exatamente no horário de pico, né? A gente vai começar a partir das 8h30. Então, tudo para minimizar esse impacto também no trânsito. Ainda falando sobre o corredor norte, secretário, em relação à questão da revitalização da Pedro Zimmermann, que a gente sabe que ali, principalmente nos horários de pico, é uma confusão danada para o motorista que passa por ali, que enfrenta lentidão, trânsito intenso. No ano passado até foi anunciado um recurso de 10 milhões de reais, né, do governo do estado. Como é que está a situação em relação a Pedro Zimmermann? Essa vai ser a nossa maior obra, né? É um recurso já garantido e a gente tem uma boa conversa, uma boa relação com o governo do estado. Ano passado a gente teve assinamos um termo de cooperação, né, para a gente viabilizar a licitação dessa obra pelo município, né? A gente já iniciou o processo licitatório, tá, dessa obra. Então, é uma obra muito importante, né? Como você mesmo falou, tem muito congestionamento, muita confusão, não tem mais nem horário, não existe mais horário de pico, né? Qualquer horário é horário de trânsito naquela região. A gente precisa realmente implementar, executar essa obra. Ela compreende, então, um aumento de capacidade, são 3 faixas de tráfego projetadas ali, para ambos os sentidos, com canteiro central, passeio, ciclovia compartilhada junto com passeio. Enfim, é uma obra de revitalização e reurbanização completa, né? Entre a BR-470 e a Rua Carlos Paga, um trecho de aproximadamente 4,6 quilômetros, né? E a gente já iniciou esse processo licitatório, tá? Então a gente tem uma expectativa, se tudo der certo, se os trâmites ocorrerem normalmente, né? A gente tem uma expectativa para que no segundo semestre a gente assine a ordem de serviço para a execução dessa tão esperada obra importante para o município de Blumenau. A gente está conversando com o secretário de Obras, Dirk, aqui de Blumenau, aproveitando também a previsão de novas etapas ou ampliação do corredor norte, depois da conclusão dessas 5 obras, secretário.
Isso, então, após a conclusão dessas obras, né, a gente já espera engatar na sequência, né, o início dessa ampliação do corredor norte, e esse é o trecho 2, como eu mencionei, né. Nós, paralelamente, a gente já está tocando o trecho 1, né, o trecho 1, então, envolve ali a questão da rua 2 de Setembro, a ponte Santa Catarina, a Pedro Zimmermann também no trecho entre Uniaselv, ali BR-470, e o terminal Aterro, né, própria 1º de janeiro, então é um pacote de obras completo que a gente está fazendo, com um investimento acima de 200 milhões de reais, né? É um baita de um investimento, um grande pacote para a melhoria da mobilidade da região norte. O nosso foco é realmente a questão de melhorar o acesso à região norte, né? Porque para a região norte é o vetor de crescimento da cidade de Blumenau, é onde ela pode crescer de uma maneira mais ordenada, e a gente precisa, junto com essas obras, melhorar a infraestrutura para aquela região. Secretário, o ouvinte da Jovem Pan está mandando mensagem também através do nosso WhatsApp. O ouvinte Marcos está perguntando o seguinte: em que pé anda a pavimentação da rua Antônio Protásio de Oliveira, na região da Velha, aqui na cidade? O senhor tem informação? Tem. A Antônio Protásio de Oliveira, ela passou por um processo licitatório, é uma emenda parlamentar que a gente tem, mas ela faz parte dessa emenda parlamentar junto com outras 2 ruas que a gente está listando também. É um dinheiro que veio para 3 obras, tá? A gente já finalizou o processo licitatório da Antônio Protásio, só que eu não consigo dar ordem de serviço da Antônio Protásio enquanto não finalizar o processo licitatório das outras 2 ruas que estão amarradas nesse valor dessa emenda, que é a rua Franz Miller, no trechinho do Franz Miller, e a outra rua é a rua Pôr do Sol. Então, essas 3 ruas, elas fazem parte de um pacote de uma emenda, e enquanto não conseguir finalizar as licitações das outras 2, que elas estão com problemas das empresas, né, que participaram do processo, eu não consigo dar ordem de serviço, mas a rua Antônio Protásio Oliveira está com a licitação finalizada, já tem empresa, eu estou aguardando o desfecho das outras 2 licitações para que a Caixa Econômica possa nos dar a autorização de início de obra. Vamos falar de outra obra importante, que é a obra de macrodenagem da Rua Divinópolis. A previsão de conclusão é ainda agora para o 1º trimestre de 2026? Isso mesmo, né? A gente conseguimos avançar bem, a gente aproveitou o recesso para também trabalhar, para executar a parte de macro-drenagem da Rua Divinópolis, né? A gente, após um período de alteração de projeto em função de dificuldades de passar a drenagem na própria Rua Divinópolis, né? Por causa de rocha que a gente encontrou no caminho, a gente acabou alterando o projeto e a gente agora está na parte final, justamente fazendo uma autorização, uma substituição de drenagem ali na Rua Butantã. É a nossa última etapa, né, para conseguir finalizar essa obra. Então, ela está dentro do nosso esperado. A gente ainda vai terminar nesse 1º trimestre essa obra tão aguardada para a comunidade. Na verdade, a gente já fez a substituição da tubulação. Nesse período de chuva, a gente já observou que ela ajudou bastante, já não deu mais problema lá na região da Rua da Alfredo Mocha. E agora a gente está na parte final dos acabamentos para entregar essa obra também. Secretário, antes da gente finalizar a nossa entrevista, não podemos deixar de perguntar sobre o balizamento noturno do aeroporto de Blumenau. Como é que está as obras? Já estão concluídas? As obras estão praticamente concluídas, tá? No final do ano passado, conforme dentro do nosso planejamento, conseguiu finalizar a parte mais importante, que é a parte da iluminação noturna, ali do lado da pista. Já está em funcionamento, já fizemos os testes, né? A gente ficou, na verdade, aguardando a questão de uma sinalização vertical iluminada. Como o final de ano é um período de recesso, a gente não conseguiu que o fornecedor conseguisse entregar essa sinalização vertical iluminada, né? Mas não, a parte horizontal da pista já está toda efetuada, todos os equipamentos já foram instalados e foram testados, né? A gente já deu entrada na parte junto ao ANAC para homologação da parte do PAPI. Ainda falta daí entrar junto ao órgão de aviação para a gente conseguir a autorização do balizamento da pista, mas em função de uma sinalização vertical que ainda precisa ser instalada. Mas no mais, toda a parte de equipamento de entrada de energia, biruta, a parte de pavimentação da pista também já foi toda feita. Enfim, a parte de obra física foram executadas praticamente, só faltando aquela sinalização vertical e para a gente conseguir dar entrada então na homologação da pista junto à ANAC. Nesse ano de 2026 ainda vamos ter voos noturnos no aeroporto? Com certeza, essa é a nossa expectativa, não nesse ano, mas já no 1º semestre.
Tá certo, então, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, secretário Dick Reiter, secretário de obras aqui da cidade. Obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom dia de trabalho para o senhor. Sim, sempre à disposição. Obrigado a todos os ouvintes aí. Você pode ouvir novamente essa entrevista daqui a pouco no nosso canal do YouTube. 7h29. Repita. 7h29. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus e vamos com mais informações sobre o tempo direto do Alerta Blue com o meteorologista Gabriel Cassol. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta terça-feira, tempo instável aqui na região do Médio Vale por conta da atuação da circulação marítima, que deixa a condição de céu com muitas nuvens. E agora, durante o período da manhã, a chuva ocorre de forma fraca, até mesmo moderada em alguns pontos aqui da região do Médio Vale. A partir da tarde da terça-feira, vamos ter ali a presença de algumas perturbações na atmosfera que vai favorecer a ocorrência de pancadas isoladas de chuva acompanhadas de trovoadas. Durante o período da terça-feira, existe o risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso, é importante que a população acompanhe os avisos e alertas emitidos aqui pela Defesa Civil de Blumenau, através do site da Defesa Civil e também através do aplicativo Alerta Blue. Para hoje à tarde, a temperatura máxima fica em torno dos 29 graus aqui na nossa região. E para amanhã, quarta-feira, ainda seguimos com essa condição de tempo instável por conta da atuação da circulação marítima. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 7h31. Repita. 7h31. O Congresso Nacional abriu oficialmente nesta segunda-feira os trabalhos legislativos de 2026 em sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Entre as prioridades anunciadas estão o fim da escala 6x1, ações de proteção ao meio ambiente, combate à violência contra a mulher e ao feminicídio, além de mudanças na dosimetria de penas, segurança pública e o acordo entre Mercosul e União Europeia. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, e contou com a presença dos presidentes da Câmara, Hugo Mota e também do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em discurso, Alcolumbre destacou a importância do diálogo entre os poderes e afirmou que o legislativo é a principal expressão da representação democrática do povo. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, também volta com suas atividades a partir de hoje, terça-feira, com sessão especial para a leitura da mensagem anual do governador. O ato está marcado para as 2:30 da tarde no plenário deputado Osni Regis. Quem também retoma os trabalhos legislativos é a Câmara de Vereadores de Blumenau, que faz hoje, terça-feira, a primeira sessão ordinária do ano de 2026. A reunião começa às 3h da tarde no plenário e é aberta ao público. Na sessão de abertura, os vereadores devem iniciar os líderes das bancadas, anunciar a formação dos blocos dos parlamentares. A partir dessas definições serão formadas as comissões permanentes. As sessões ordinárias acontecem sempre às terças e quintas-feiras e também às 3 da tarde, marcando o início oficial dos trabalhos do Legislativo neste ano. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. E no Direto ao Ponto de hoje, o professor Odair Tramontim fala sobre a abertura dos trabalhos do Judiciário e a proposta de um código de conduta aos ministros da Suprema Corte. Tramontim, bom dia pro senhor. Bom dia, Franciele, Maurício e ouvintes da Jovem Pan. Ontem o dia foi intenso em Brasília com a abertura do ano no Legislativo e no Judiciário. E mereceu muita atenção o aguardado discurso do ministro Edson Fachin, do STF, depois de alguns ministros do STF terem se envolvido no escândalo do Banco Master. E ele ontem assumiu o compromisso de criar um código de conduta aos ministros da nossa Suprema Corte. Alguns dizem que é ironia do destino se propor um código de conduta para quem existe justamente para decidir o que é certo ou errado, o que é legal, o que é constitucional. Eu acho patético tudo isso. É um sinal claro de que o STF de fato está morrendo ao olhar de quem presta um pouquinho de atenção naquilo que eles têm decidido e representado nos últimos tempos. Não vou dizer que não seja importante, porque se
vários ministros não têm as qualidades necessárias para se guiarem com os próprios freios morais, de fato é de se pensar que seja necessária a criação de um código formal para disciplinar aquilo que deveria ser natural neles e deles. Mas o que me constrange mesmo é a constatação de que seja necessário que se escreva claramente, taxativamente, aquilo que os valores éticos deveriam escrever por si só, independentemente de letra de lei, de código aqui ou ali. Afinal de contas, ética ou se tem ou não se tem, e não é um pedaço de papel que vai mudar isso. Para mim, meus caros ouvintes, esse código de conduta é uma prova clara e evidente de que nem o presidente do STF acredita mais naquilo que alguns dos seus ministros decidem. Aliás, eu não acredito que tenha muito brasileiro atualmente confiando na nossa Suprema Corte, sobretudo depois do envolvimento de alguns deles nesse lamaçal do escândalo do Banco Master. É muito triste nós termos chegado a esse ponto, mas era uma tragédia anunciada, sobretudo depois que o Lula começou a nomear para a nossa Suprema Corte amigos, partidários, pessoas sem trajetória e tradição no mundo jurídico. Deu nisso. E, sinceramente, eu não acredito que um código de conduta vai mudar muita coisa. Vale uma reflexão. Odair Tramontim para o Jornal da Jovem Pan. 7h36. Repita. 7h36 e daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Terminal rodoviário de Blumenau completa 1 ano sob concessão à iniciativa privada. Ao vivo, vamos conversar com o secretário de Trânsito e Transportes para saber o que mudou de fato desde então. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora é de 23 graus. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por 1 ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Esta é a Jovem Pan. Number 1. 24 horas. Música. Notícia. Liquida SIC Verão chegou! De 5 a 7 de fevereiro, aproveite descontos imperdíveis em todas as lojas. E tem mais, parcelem até 10 vezes no cartão SIC. Corre pro SIC Blumenau e economize de verdade. SIC Blumenau, o seu lugar de compras. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Toda a paixão pela marca Fiat, líder em vendas do Brasil, você encontra em um showroom totalmente sofisticado aqui na Fiat Rivel. Venha conhecer e fazer um test drive nos carros mais desejados do país e aproveite as condições especiais para esse mês. A Fiat Rivel oferece também um excelente atendimento e serviço de qualidade. Seminovos selecionados com garantia de concessionária. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Informações 3231-2200. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale, soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau, conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h39. Repita. 7h39. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Fachin diz que ministros do Supremo respondem por escolhas e anuncia Carmen para relatar código de ética. E Lula fala em punição a magnatas do crime em meio a caso Master. Destaques agora do Estadão: novo sistema do Pix para rastrear fraudes passa a ser obrigatório. E ainda, a bancada do Master age para favorecer for caro, blindar políticos, pressionar Polícia Federal e Banco Central e evitar CPI. O Globo, o Congresso vai enviar emendas aos rincões do Brasil, afirma Mota. Alcolumbre defende paz entre poderes. E Flávio Bolsonaro entra na mira da CPMI do INSS. Destaques agora do jovempan.com.br. Lula e Alcolumbre devem discutir indicação de Messias ao STF nesta semana. E inflação do aluguel sobe 0,41% no começo de 2026. 7h40. Repita. 7h40. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E a terça-feira começou com instabilidade aqui na região do Vale do Itajaí, então vamos saber como fica o tempo ao longo do dia de hoje, direto do Alerta Blue com ele, o meteorologista Gabriel Cassol, que já está de volta por aqui. Ô Cassol, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta terça-feira, tempo instável aqui na região do Médio Vale por conta da atuação da circulação marítima, que deixa a condição de céu com muitas nuvens. E agora, durante o período da manhã, a chuva ocorre de forma fraca, até mesmo moderada em alguns pontos aqui da região do Médio Vale. A partir da tarde da terça-feira, vamos ter ali a presença de algumas perturbações na atmosfera que vai favorecer a ocorrência de pancadas isoladas de chuva acompanhadas de trovoadas. Durante o período da terça-feira, existe o risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso, é importante que a população acompanhe os avisos e alertas emitidos aqui pela Defesa Civil de Blumenau, através do site da Defesa Civil e também através do aplicativo Alerta Blue. Para hoje à tarde, a temperatura máxima fica em torno dos 29 graus aqui na nossa região. E para amanhã, quarta-feira, ainda seguimos com essa condição de tempo instável por conta da atuação da circulação marítima. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 7h42. Repita. 7h42. E em dezembro do ano passado, completou um ano desde que o terminal rodoviário Prefeito Hercílio Deck, aqui de Blumenau, foi concedido à iniciativa privada por meio de um contrato firmado com a empresa Sinarte. E para falar sobre esse primeiro ano de concessão, a gente conversa agora ao vivo com o secretário de Trânsito e Transportes, Fábio Campos. Secretário, muito obrigado por nos atender nessa manhã de terça-feira. E quais são as principais mudanças, né, que os usuários já puderam perceber neste primeiro ano de operação pela Sinarte? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Maurício, bom dia, Fran, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Hoje, no mês de janeiro, dia 20, para ser mais exato, nós realizamos, que fechamos um ano de concessão, onde assinamos o contrato. Hoje é um contrato, né, para a gente relembrar aí de uma concessão de 35 anos. E nós também estivemos lá na rodoviária como órgão público até novembro do ano passado, com a operação de trânsito, né? Então nós tivemos aí, além da concessão, também tivemos que ficar um pouco utilizando aquele espaço, tendo em vista a nossa mudança de endereço. E com isso, essa explanação, né, do que nós temos hoje, o que tem de melhorias na rodoviária, que ainda não iniciou, né, a grande obra que muitos pedem para nós, que é realmente aí a reestruturação, né, do espaço físico, na bilhetagem que vai para a parte superior, né, a pintura, o estacionamento. Então, as melhorias que tiveram nesses 12 meses foram na questão da troca da iluminação do próprio terminal, né, a questão da segurança, com a implantação do monitoramento, né, 24 horas pela Sinarte,
O controle do estacionamento naquela área, também importante, a limpeza, né, do espaço e o controle de bilhetagem da entrada, do embarque e desembarque das pessoas do transporte. Então, nesse quesito, né, que a gente acaba acompanhando como fiscal, que agora a gente passou a ser fiscal do contrato, essas foram as melhorias de imediato, mas lembrando, agora já foi apresentado já em outubro do ano passado os projetos, né, da reforma. A nossa equipe, temos uma equipe de 4 pessoas que são técnicas, né? Inclusive uma delas ali é o economista. Nós avaliamos, né, toda a estrutura dos projetos, foram apontados algumas correções e assim que, né, estiver pronto os projetos, aí sim, né, a Senar terá o alvará ou a licença para que realmente comece a grande obra, né, da estrutura da rodoviária. Bom, secretário, você já mencionou, né, que agora a prefeitura então é a responsável pela fiscalização, né? Nesses investimentos que você comentou, então está ali incluso aqueles 12 milhões que seria já investido nesses primeiros 2 anos, né? Como é que esses recursos estão sendo aplicados então, né, nessas melhorias aí no terminal, além dessa parte de infraestrutura, monitoramento, né? E qual que é a expectativa de impacto para os usuários? Nós estamos acompanhando, pedimos aí as medições dos investimentos para que possa anexar isso no contrato, né, da fiscalização. A gente está otimista, a gente entende que às vezes o próprio usuário não vou dar um exemplo hoje, né, do próprio banheiro que é cobrado isso hoje pela empresa, mas isso está em contrato, né? Outro exemplo aí é o estacionamento, que existe a possibilidade de cobrança, por enquanto não há nenhuma cobrança, estão apenas organizando, mas sim, nós estamos otimistas para que comece a grande obra, porque quando nós percebemos que toda a parte, né, que estiver embaixo, ela vai para cima, para o segundo piso, né, com acessos para acessibilidade, com novas pinturas, com um espaço mais confortável, que é o que a gente busca para os nossos usuários, né, que é o que eles reclamam, né? Um exemplo muito comum que é reclamação é o próprio calor que se tem naquela região, porque não tem uma área específica com ar-condicionado, climatizada. E isso está previsto no projeto, e a gente está ansioso sim para o quanto antes comece nessas obras, para que a gente possa realmente diretamente impactar as pessoas que usam o nosso terminal rodoviário. O contrato de concessão, o secretário, prevê uma gestão aí de cerca de 35 anos. Quais são as metas e os prazos estabelecidos então para a execução das melhorias do terminal ao longo dos próximos anos, já que esse primeiro ano já acabou indo, né? Isso, Maurício, assim que eles receberem a licença, eles terão aí até pelo menos 1 ano e meio para apresentar a reforma, conforme a apresentação dos seus projetos, e durante nessa concessão, né, vamos estar acompanhando, né, as melhorias. É importante que a gente tem que estar sempre atento, como é uma autorização que o governo municipal, né, entregou a essa empresa, a gente possa estar monitorando, acompanhando. A gente tem os fiscais que vão em loco, né, não só o fiscal de contrato, mas também temos os fiscais de pessoas que vão até o local para acompanhar, né, as demandas, se realmente está atendendo aquilo que está previsto no contrato, porque realmente a gente entrega ali ao poder, né, privado essa autorização, essa concessão, mas o mais importante disso tudo é a gente tentar acompanhar o contrato na prática também, para ver se realmente está cumprindo, porque a questão do embarque, o desembarque, que regulamenta isso, né, é a própria ANTP, né, a NTT, então o DTR também tem essa parceria, né, junto com o terminal, e a gente consegue monitorar, porque hoje tem sistema, mas é importante que a gente possamos ficar presencialmente também, né, para a gente poder entender a necessidade que pode ser melhorada para o usuário e aquilo que está bom a gente possa divulgar para as pessoas, para que ela possa ter conforto na hora de fazer sua viagem. Nós estamos conversando com o secretário de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau, Fábio Campos. Só pra gente recapitular rapidamente, o senhor comentou que está sendo cobrado a questão do banheiro, né? E que está sendo organizado ali o pátio, o estacionamento, mas que o estacionamento ainda não está sendo cobrado. E também comentou da infraestrutura, especialmente na questão da fachada e tudo mais ali da própria estrutura da rodoviária, né? Isso deve acontecer agora no primeiro semestre, essas mudanças. E só para reforçar, o senhor sabe me dizer qual o valor que é cobrado a questão do banheiro? Fran, vou te responder de trás para frente, né? Então, o banheiro, eles estão cobrando em média R$2 o uso do banheiro,
tá, para quem for para o terminal. É uma discussão que até a gente foi conversar com a empresa, mas entendemos que está no contrato, então ela tem essa autonomia para fazer essa gestão do banheiro, tá? A questão estrutural, a gente tem a gente avaliou, né, os contratos, então a gente apontou algumas, não digo erros, né, mas algumas formas que apresentaram a estrutura da reforma, a gente não concordou, precisou ter alterações no projeto, então isso já foi orientado e corrigido. O que a gente aguarda agora é o que eles apresentem agora o pedido da licença, que nós esperamos que até, né, mês de março agora já saia a licença, para que eles possam quanto antes iniciar já essa grande obra, que é realmente na revitalização da estrutura, que é o que a gente está aguardando aí, para que a gente possa realmente dar ao menauense a versão, né, que nós contratamos. Existe a concessão para melhorar a estrutura, e isso nós estamos sim ansiosos e queremos sim, o quanto antes. Eu creio que saindo a licença não tem mais o que fazer, até porque para a gente deixar bem claro, o que nós utilizávamos lá de espaço, nós deixamos de utilizar até novembro, que era a parte operacional do plantão da guarda, e nesse mês agora de fevereiro, por ter ainda alguns materiais nossos lá, será removido agora na semana que vem, e realmente 100% não tem mais nenhuma estrutura nossa no local, então não há nenhum impedimento mais, a não ser que eles emitem a licença para que possam já iniciar a grande reforma do prédio da rodoviária. Aproveitando a participação do senhor aqui no Jornal da Manhã, nesta terça-feira, secretário, a gente tem observado aí nos últimas semanas aqui na cidade de Blumenau um aumento na fiscalização nas ruas da cidade, com um blitz espalhado por vários pontos estratégicos. Isso deve continuar ao longo deste ano? Sim, Maurício, é uma operação que a gente iniciou, na verdade, com esse modelo na Oktoberfest, né, na Oktober Segura, nas vias, e nós criamos um grupo específico de barreiras, né? Então a agente de trânsito que tem essa finalidade de fazer as blitz, então isso é de final de semana, é à noite, e agora vai intensificar cada vez mais, até porque, né, a cidade precisa de controle. Nós temos hoje o monitoramento das câmeras, mas é importante a abordagem, é importante conversar com as pessoas, porque por mais que é divulgado, foram 30 veículos pro pátio, né, 70 autuações, só que passou 500 veículos. Então, assim, a grande parte, ela faz o certo. Então, aquele que não cumpre a regra tem que ser fiscalizado, para a gente poder aí, né, privilegiar aquele que faz o correto. Então a gente está aí, sim, em parceria, né, com a Polícia Militar também, porque a gente faz uma escala, somente a guarda, somente a PM e às vezes a operação em conjunto. Então, sim, continuam ali essas operações aí, de dia e de noite, e para você que nos ouve, dirige com atenção, com cuidado, com muita responsabilidade, porque o poder público faz sua parte, que é fiscalizar. E o usuário, comportamento seguro é importante. E a partir de amanhã o trânsito da cidade fica mais complicado devido à volta às aulas. Tem uma operação específica da Guarda Municipal de Trânsito aqui da cidade de Blumenau para tentar deixar o trânsito mais fluido? Sim, Maurício, ontem eu reuni a minha equipe para tratar sobre a volta às aulas. Então a gente vai intensificar primeiramente nas escolas. A gente vai ter muitos agentes aí, né, o nosso praticamente quase todo efetivo aí, tanto de manhã quanto à tarde, nas escolas, para orientar a segurança, né, do embarque e desembarque ao chegar nas escolas, tá? Que é um procedimento, e com certeza, todos nós sabemos que, apesar que a escola ainda estadual não retorna, então vai ter um aumento, sim, expressivo, tá, no trânsito. A gente pede às pessoas que já se programem, façam já o seu roteiro, chegue antes. E aqui, Maurício, eu vou aproveitar aqui o espaço rapidinho e vou clamar aos pais que obedeçam a regra de trânsito. Ao chegar nas escolas, só desembarque seus filhos em locais que é permitido. Exemplo, muitos pais desembarcam seus filhos no meio da rua, na contramão, em cima da faixa de pedestre. Isso é perigoso. Não vou nem falar em infração, vou falar em perigo e na questão da moral, né? Como é que o pai vai cobrar depois se ele não cumpre a regra de trânsito, né, com seu filho, levando ele para a escola que vai ensinar ele aquilo que o pai trouxe na base, que é a educação. Então a gente pede aos pais que cumpram as regras, ajude a segurança viária, sempre bem simples, é só seguir a regra
e estacionar aonde é permitido, que é o suficiente, e respeite sempre as vagas das vans escolares. Elas são prioridades porque a grande quantidade de crianças que são transportadas ali precisam de uma atenção, e para isso tem lugar específico, e esperamos que todos respeitem essas regras. Rapidamente, secretário, nosso tempo é curto aqui por causa do nosso horário que a gente precisa entregar. Em relação aos ciclomotores e autopropelidos, fiscalização intensa, agora não tem mais desculpa com a volta às aulas, enfim, a lei já está valendo, né? Nós continuamos, a gente deu uma seguradinha em final de ano, mas agora já retornamos agora após as férias, já temos algumas autuações, inclusive alguns no pátio que alteraram a velocidade, e sim, isso está no cronograma, aumenta cada vez mais, terá sim uma operação específica, tá, inclusive com a Polícia Militar, para realmente controlar aí quem usa indevidamente o autopropelido ou também o ciclomotor. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Agradeço a todos e um ótimo dia. Nós conversamos com o secretário de Trânsito e Transporte de Blumenau, Fábio Campos. A entrevista completa você pode conferir de novo no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h55. Repita. 7h55. E a Polícia Rodoviária Federal promoveu na última semana o Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito, com intensificação da fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais de todo o país. A iniciativa alertou os motoristas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção, uma das principais causas de acidentes graves e fatais. A mobilização buscou ampliar a percepção de fiscalização, reforçar a presença ostensiva do Estado nas rodovias e coibir a condução sob efeito de álcool. Em Santa Catarina, a ação contou com a atuação conjunta da PRF, da Polícia Militar e de guardas municipais de diferentes cidades. Durante a operação no estado, mais de 2.042 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Destes, 92 foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Segundo a PRF, somente em 2025, em Santa Catarina, já foram realizados mais de 201 mil testes de alcoolemia, com 4.940 motoristas autuados por dirigir após consumir bebida alcoólica. No ano passado, 508 acidentes registrados nas rodovias federais catarinenses tiveram como causa principal a ingestão de álcool, resultando em 415 pessoas feridas e 16 mortes no local. 7h56. Repita. 7h56, e você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Ministério Público de Santa Catarina analisa inquérito sobre coação e ameaça no caso dos cães da Praia Brava. Novo salário mínimo de R$1.621 já está em vigor no país. Prefeitura avança em estudos para terceirização do SAMU em Blumenau. Enquanto o município aponta ganhos financeiros e operacionais, profissionais temem impactos no atendimento. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Idosos de Blumenau podem se inscrever nas atividades de 2026 da Profamília. E tem ainda mais um giro de notícias. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus. 7h56. Repita. 7h56. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. O restaurante Tartufo do Shopping agora é Tartufo Giardino. Estamos em um novo endereço, no centro de Blumenau, em frente à Escola Barão, Rua Ângelo Dias, 244. Aberto para almoço e jantar. Venha viver essa experiência italiana completa. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. No Alfa, os resultados são imbatíveis. Primeiro lugar geral em medicina na Federal do Paraná. Primeiro lugar geral em medicina no PSS UEPG. Primeiro lugar em medicina no Paz-Way. E a maior aprovação em medicina da União Oeste. Aqui quem ensina aprova e quem estuda conquista. Atenção, condições especiais de matrícula por tempo limitado. Garanta já sua vaga em ensinoalfa.com.br. Cliente Forte Atacadista. Se você busca qualidade, variedade e economia para sua casa ou seu negócio, então o Forte Atacadista é o lugar certo.
é o menor preço no atacado e varejo. Aceitamos cartões de crédito e ainda com descontos exclusivos para quem compra com o Voon Card, o cartão de crédito de quem é forte, com condições de parcelamento em até 40 dias para pagar. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Seu filho pode ser o que ele quiser. E o primeiro passo começa no Arena Senai. No dia 28 de fevereiro, o Senai abre as portas para apresentar na prática diversas áreas profissionais. Um dia de experiências, descobertas e oportunidade de garantir uma vaga em um curso técnico gratuito pelo programa Catec. Acesse cursostecnicosgratuitos.sc.senai.br e garanta o lugar da sua família. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 8 horas. Repita. Pontualmente 8 horas. E já estamos de volta por aqui com o Jornal da Manhã. As inscrições para novos alunos com 60 anos ou mais começaram ontem, segunda-feira, na Profamília, em Blumenau. São mais de 600 vagas em atividades voltadas à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Algumas modalidades já estão com as turmas lotadas, mas ainda há vagas para aulas como o uso do celular, pilates, ginástica, caminhada orientada, informática e atividades culturais como dança, coral e artesanato. Para se inscrever é preciso morar em Blumenau, ter 60 anos ou mais e fazer a matrícula presencialmente na Rua Itapiranga, no bairro Velha, com documentos pessoais e também comprovante de residência. E a Zomerfest e o Zomer Festival encerraram a edição de 2026, reunindo mais de 15 mil pessoas no Parque Vila Germânica, aqui em Blumenau. Durante 3 dias, o público aproveitou gastronomia típica, chopp, apresentações folclóricas e shows em um clima de Oktoberfest de verão. O evento contou com 21 apresentações culturais e retomou o formato do Galegão, garantindo mais conforto aos visitantes. E ainda falando da Oktoberfest, a festa ganhou um novo registro da sua história. Foi lançado ontem, segunda-feira, o livro A Nossa Oktoberfest Blumenau, que reúne depoimentos de personagens que ajudaram a construir a festa mais alemã das Américas ao longo de 4 décadas. A obra traz entrevistas, histórias e bastidores que mostram os desafios e conquistas que transformaram a Oktoberfest em um dos maiores símbolos culturais do Brasil. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. O atendimento presencial do INSS foi retomado em todo o país após a suspensão para a modernização dos sistemas. Agendamentos e perícias desmarcados terão prioridade no reagendamento e o governo prevê mutirões para reduzir os impactos. Site, aplicativo Meu INSS e telefone 135 voltaram a funcionar, mas o simulador de aposentadoria segue fora do ar até amanhã. E a NASA adiou o voo Artemis 2, que levará astronautas de volta à Lua pela primeira vez desde 1972, após problemas climáticos na Flórida e vazamentos de hidrogênio durante o abastecimento do foguete. Com isso, a agência definiu março como data mais próxima para o lançamento do teste de voo. A missão prevista para 2026 vai levar 4 astronautas em uma viagem de cerca de 10 dias ao redor da Lua. Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Carlos, Renault e Figueirense se enfrentaram na noite de ontem pela primeira partida do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Catarinense. O Carlos Renault abriu o placar ainda no primeiro tempo, segurou a pressão do Figueirense e venceu a partida por 1-0. O resultado garantiu 3 pontos ao Vovô na largada da fase decisiva. Já no Carioca, o Vasco ficou no 0-0 com o Madureira pela 5ª rodada da Taça Guanabara. 8 horas, 3 minutos. Repita. 8:03. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Prefeitura avança nos estudos para terceirização do SAMU em Blumenau. Enquanto o executivo aponta ganhos financeiros e operacionais, profissionais da área demonstram preocupação com possíveis impactos no atendimento. Câmara de Vereadores realiza nesta terça-feira a primeira sessão ordinária de 2026. No trânsito, o Blitz da Guarda Municipal aborda 175 veículos e flagra 39 irregularidades em Blumenau. E a Polícia Rodoviária Federal autua quase 100 motoristas em operação
Operação contra embriaguez ao volante em Santa Catarina. Ministério Público de Santa Catarina analisa inquérito sobre coação e ameaça no caso dos cães da Praia Brava. Na BR-470, a Polícia Rodoviária Federal apreende anabolizantes avaliados em R$200 mil. E atenção, idosos de Blumenau já podem se inscrever nas atividades de 2026 na Profamília. E o novo salário mínimo de R$1.621 já está em vigor no país. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8h04. Repita. 8h04. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima terça-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop da companhia de Isis Meurer. Para você, uma excelente terça-feira e até amanhã. 8h04. Repita. 8h04. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.